É, a gente finalmente venceu. A cultura nerd dominou o mundo. O que era coisa de poucos virou um centro da indústria do entretenimento. Tribo urbana que cresceu e hoje movimenta bilhões de dólares em todo o planeta. Heróis, sagas, reboots, multiversos inteiros. Tudo isso virou um evento. Mas se a gente venceu, por que parece que tá faltando alguma coisa? Porque em algum momento a gente parou de simplesmente assistir e começou apenas a consumir. Que deveria guiar vocês pro futuro. Todos deixar kids. Hoje eu quero fazer uma pergunta que incomoda e muito. A cultura nerd está vivendo um colapso? Ou é só a nossa relação com ela que quebrou? E antes que você ache que isso é nostalgia, eu vou te mostrar como a indústria, o algoritmo e o fandom criaram um ciclo que transforma paixão em guerra. Desta vez sem ressurreições. Durante décadas, ser nerd era meio que subterrâneo. A gente era minoria, a gente garimpava, a gente encontrava vários e vários tesouros. Quem nunca assistiu aquela série que você nunca imaginou que seria boa e foi pego de surpresa? Mas quando o streaming explodiu, o mundo mudou de regra. Em 2025, por exemplo, a audiência de streaming nos Estados Unidos atingiu um marco histórico. Pela primeira vez, o streaming passou a somar de broadcast mais cabo. Isso significa uma coisa: a batalha pelo seu tempo ficou brutal. E quando o tempo vira moeda, a cultura acaba virando produto. E aí, o nerd virou mainstream. Só que o mainstream não é vitória pura. Mainstream é escala. E escala exige muito volume. O hype, ele é uma droga socialmente aceita. Ele te dá ansiedade disfarçada de expectativa e te mantém preso antes do filme existir. E aqui entra a outra parte factual. Os próprios líderes de estúdios reconhecendo que a lógica do mais é mais virou um problema. O CEO da Disney, Bob Iger, falou publicamente sobre reduzir o volume da Marvel e focar em qualidade sobre quantidade, citando menos filmes por ano e menos séries por ano. Quando a indústria admite isso, é porque o sinal ficou impossível de ignorar. E não é só a sensação, o próprio debate de fadiga cresceu porque o modelo começou a falhar. O público ficou cada vez mais confuso, foi um excesso de interconexão, um custo alto de acompanhar tudo isso. Um exemplo concreto dessa mudança é a reorganização de estratégia e atrasos para acomodar essa produção em escala. E aqui está o ponto central. Quando você transforma uma narrativa em uma linha de montagem, você basicamente está trocando a sua alma pela sua agenda. Mas isso não passa batido, né? O público ele percebe. A gente viveu uma era chamada de Peak TV. A sensação era conteúdo infinito. Toda semana um novo vício, um novo ciclo, uma nova série, um novo anime. Só que essa onda teve um freio gigantesco. Em 2025, relatórios de indústria apontaram queda no número total de séries pelo terceiro ano seguido. Ou seja, o sistema se esticou demais e simplesmente ele vai começar a recuar. Isso alimenta um fenômeno perigoso. Quando tem muita coisa, você não saboreia. Você só tanca, você maratona, você passa. E aí nasce um novo espectador. E esse não é o que diz que, eu gostei dessa série, eu gostei desse anime, desse desenho, desse filme. Ele só diz, será que vale a pena eu assistir? Antes o fandom ele era um encontro. Hoje muitas das vezes o fandom ele vira julgamento. Existe pesquisa acadêmica descrevendo e discutindo práticas tóxicas em fandoms, competição, gatekeeping, assédio, polarização, o que muitos autores chamam de lado sombrio da cultura de fãs. E tem um outro fenômeno muito real, review bombing.
é a polarização ideológica em avaliações online. Estudados em casos específicos de grandes franquias e jogos, mostrando como ratings podem virar uma arma cultural. Quando todo lançamento vira uma guerra, assistir deixa de ser um prazer, acaba virando uma identidade, vira um time, e time precisa vencer. E aí você vê o ciclo. Primeira coisa que acontece, o trailer acaba saindo. A reação é instantânea, vira uma guerra de narrativa, uma ansiedade, um ódio preventivo, para no final todo mundo dizer, eu sabia. E no final ninguém realmente lembra das cenas, só lembra mesmo das discussões, das brigas geradas. E o colapso ele não é da cultura. Então eu vou te dizer algo que dói. Talvez a cultura nerd não esteja morrendo. Talvez quem esteja morrendo seja nossa capacidade de sentir. Porque o sentir ele exige o silêncio, ele exige o tempo, exige assistir sem ficar olhando a temperatura do Twitter, exige aceitar que uma obra pode ser sim imperfeita e ainda assim te marcar. E quando você recupera o sentir, você recupera o que fez você amar isso em primeiro lugar. Eu não fiz esse vídeo só pra dizer que antigamente era melhor. Eu fiz pra deixar uma pergunta. Você ainda assiste ou você só consome? Porque se você só consome, você nunca se satisfaz. Você só quer o próximo e o próximo. E agora, se você assiste de verdade, uma cena ela pode acabar te acompanhando por anos. Então eu quero propor 3 regras simples pra gente recuperar a nossa cultura nerd. Primeira coisa, vamos assistir antes de julgar alguma coisa. Segundo, pare de transformar o seu gosto em uma guerra. E o terceiro, vamos escolher só uma obra e mergulhar de cabeça, ao invés de ficar pulando de série em série, de filme em filme, de anime em anime, e só pegar a superfície disso e acabar não tendo nada marcante para te seguir. E agora eu quero você nos comentários. Qual foi a última obra geek que você realmente sentiu sem pensar no hype? No meu caso foi Dragon Ball. E se você quiser, no próximo vídeo eu posso investigar qual franquia mais sofreu com esse ciclo. Se foi a Marvel, se foi Star Wars, DC, se foi a franquia dos animes, se foi a franquia dos jogos, você é quem escolhe.